Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um tutorial do Presença Digital do Zero. Hoje nós vamos falar sobre o método AIDA, que na verdade fica muito mais fácil de lembrar os termos atenção, interesse, desejo e ação. Bom, você provavelmente deve estar pensando assim: de acordo com a consultoria do Presença Digital do Zero, eles me explicam o funil de vendas. Então, que eu tenho que ter um conteúdo lá para quem está me visitando, um conteúdo que chame atenção, né? Depois, eu tenho que engajar essas pessoas, que são os leads qualificados. São as pessoas que já têm algum tipo de conexão com a minha página, né? Com a minha página no Instagram, de Facebook, com o meu site, enfim. As pessoas começam a entender que eu posso ajudar a resolver o problema, o desejo, a necessidade delas. Então, eu tenho que ter um conteúdo interessante, não interesseiro, certo? Depois, quando já está na fase de oportunidade do funil, eu começo a criar o quê? Instigar as pessoas a quererem consumir meu produto ou serviço. Eu começo a criar um desejo nelas. E, por último, vem o momento que a pessoa compra de mim, que é quando ela se torna cliente. E isso super congrega com o método AIDA. Não é à toa que a gente traz isso para vocês, porque é exatamente essa jornada, é criar a questão da atenção, trazer as pessoas a circular nas nossas páginas, a ter um conteúdo que agregue e faça diferença na vida das pessoas, a gerar um desejo e a criar uma ação. Bom, vamos falar rapidinho então sobre cada um deles de uma forma mais profunda? Então, a gente precisa que as pessoas conheçam a nossa marca. A gente precisa construir nas pessoas uma coisa chamada consciência de marca. Elas precisam olhar para aquela comunicação visual, para aquela logo, para aquele tipo de comunicação, para aquele estilo e falar assim: isso é Coca-Cola, isso é a Nike, isso é a empresa da Adriana, isso é a empresa da fulano, né? Então, a gente precisa primeiro mostrar para as pessoas quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que nós existimos, que diferença a gente faz na vida do consumidor, né? Então, o que acontece? Se a gente não fizer isso, o caminho até a decisão de compra pode falhar antes mesmo de começar. Por quê? Porque eu vou comprar alguma coisa de um total estranho, nunca ouvi falar nessa empresa, nunca ouvi falar nessa marca, por que eu vou, mesmo que ele seja até mais barato, né, em termos de preço, por que eu vou comprar com eles? Eu vou investir um pouco mais, eu vou comprar daquela empresa que um amigo, um conhecido, um parente me indicou. Então, por isso que essa etapa inicial do AIDA, como você está vendo nesse material aqui de apoio, né? Ele tem como objetivo chamar a atenção desse público-alvo, considerando que você já tem plena consciência de quem é o seu público-alvo, com quem você está falando, com quem você quer falar. Qual é o perfil do seu consumidor ideal no sentido do estereótipo que define a pessoa que é o seu cliente ideal? Com quem você quer conversar? Que termos você vai usar? Quais são os hábitos, o comportamento, qual o estilo de vida dessas pessoas? Então, quando você sabe isso, você consegue criar um conteúdo que chama a atenção das pessoas, ok? Depois vem a fase do interesse, que é quando você consegue a atenção da audiência, você captou as pessoas, agora você mantém elas ali, né? Mantém elas circulantes na sua página, por exemplo. E como eu falei antes, é muito importante a gente ser interessante, não interesseiro. Nós temos que ter uma relação genuína com o nosso consumidor, nós temos que realmente agregar na vida das pessoas, fazer a diferença na vida delas, dar dicas, um direcionamento, ainda não falando de produto, serviço, preço, forma de pagamento, tem que realmente fazer com que as pessoas se interessem pelo nosso negócio. Então, a gente atinge os consumidores nesse exato momento que eles estão tentando descobrir se há ou não real interesse naquilo que você tem a oferecer. Esse negócio, na página que eu estou aqui, esse negócio pode fazer uma diferença na minha vida? Nós temos que lembrar que hoje, especialmente na era da experiência, as pessoas têm sinergia com os negócios de acordo com o propósito dos negócios. Por isso, quando a gente cria o nosso conteúdo, um conteúdo interessante que chama atenção, tem que deixar muito claro quais são as nossas crenças, nossa cultura, nosso propósito, sem entrar no mérito de assuntos que sejam polêmicos. Não precisa falar de religião, de política, de futebol, mas assim, qual é o propósito do seu negócio, né? Isso tem que ser muito claro. Até porque o consultor americano Simon Sinek, tá? Ele ficou muito famoso pelo Círculo de Ouro, se você tiver curiosidade de pesquisar, que ele diz que as pessoas compram o seu porquê e não o seu o quê.
As pessoas compram aquilo que está alinhado com o propósito delas, né? O seu propósito, o propósito do seu negócio alinhado com o propósito do consumidor. Porque produto por si só, o quê? O outro pode copiar. Eu vendo bolo, eu vendo chocolate, ou eu vendo alegria, satisfação, autoestima, né? Então, é por aí que a gente tem que pensar. Ajudar os consumidores a desenvolver o interesse significa manter-os envolvidos com suas ações de marketing. Por isso que é importantíssimo a gente planejar as nossas ações de marketing para não ser o quê? Tudo picado, que quando você olha à distância parece que é uma colcha de retalhos. Nós temos que ter esse planejamento muito claro na nossa cabeça, fazer um calendário editorial, botar, né, botar os temas alinhados. Quando a pessoa olha de longe, ela fala, nossa, que coisa harmônica, essa identidade visual, essa linha editorial, esse conteúdo, que agradável, né? Não é repelente, é atraente, tá? Então é preciso dar a eles motivos mais do que suficientes para despertarem desejo por aprender mais sobre a sua empresa e suas soluções. E a gente consegue fazer isso através do fato de sermos interessantes e não interesseiros, e sempre muito honestos e sinceros com o nosso público-alvo, claro, tá? Depois disso vem a fase do desejo, né? Que é muitas vezes construído quando se trabalha em cima dos atributos de um produto ou serviço, demonstrando sua superioridade em relação a produtos similares. Assim como no funil de vendas, como eu falei lá no início, na fase da oportunidade, aí o público já está aquecido e educado o suficiente para que eu possa falar sobre atributos do meu produto ou serviço, sobre forma de pagamento, facilitação do pagamento, sobre preço, a competitividade do meu valor, mesmo que ele talvez seja mais caro, mas o valor agregado, aquele preço, né, mais alto. Então, aí vem o novo desafio. Entre todas as opções disponíveis no mercado, eu levo o consumidor a escolher o meu como melhor. Então, eu tenho que ir aí, com esse público já aquecido, o nome é muito claro, né? Já bastante educado, já alinhado ali com o meu propósito. Aí, nesse momento, eu devo começar a deixar claro os meus diferenciais e atributos em nível de produto, não mais só em nível institucional, tá? Então, é o momento de apresentar uma proposta que agregue valor aos seus clientes. E depois disso, a ação, o ato em si, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, e eu vou aqui trazer para você essa questão que a gente fala na Presença Digital do Zero, mas você querendo saber mais, você deve buscar. Quando você chega neste momento, você tem que ter uma coisa chamada para ação, que é o Call to Action, CTA. Você vai ver CTA se falar. É chamada para ação, Call to Action. A pessoa chegou até ali, você levou ela toda uma jornada, tem um post ali super completo, entre o vídeo que está lá, entre o texto complementar lá do post. A pessoa, eu quero adquirir esse produto ou serviço. Cadê o botão de saiba mais, compre agora que leva para um link? Se chegar no momento da ação e você não tiver uma chamada para ação, você vai colocar tudo a perder. Então não se esqueça dessa observação que eu estou trazendo para você. Então aqui, por fim, mas não menos importante, ao contrário, é o objetivo pelo qual nós fazemos tudo isso, é o momento de induzir, no bom sentido, o público a tomar uma ação definitiva, realizando uma conversão. Converter o consumidor em cliente, tá? Mas lembrando, o cliente, de fato, só é nosso cliente quando ele retorna. Ele comprou com você uma vez, não significa ainda que ele esteja engajado com o seu negócio. Ele está numa fase de experimentação, tá? Lembrando que essa conversão pode ser qualquer evento e vai de acordo com as necessidades e objetivos da sua empresa. Então, qual é a ação? A ação era eu me inscrever para saber mais? Pode ser essa chamada para ação. A ação era, de fato, comprar já ir direto para a compra do produto final? Eu tenho que definir muito bem esse objetivo, tá? A venda é o tipo mais comum, porque, afinal de contas, os negócios são feitos de vender algum produto ou serviço, ter uma oferta em troca de dinheiro, né? É para isso que os negócios existem. Mas, como eu falei, pode ser um download de um e-book, se inscrever para um webinar. O método AIDA, né? Ele pode ser aplicado, por exemplo, para você levar a pessoa numa jornada, para ela participar de uma live do seu negócio, onde lá você vai falar sobre os seus produtos e serviços, ou sobre o que você faz no mercado. E isso faz parte dessa jornada, dessa construção. Ainda não é o produto final, mas de qualquer maneira você está usando o método AIDA para levar a pessoa do ponto A ao ponto B, tá? Então, considerando que seja a venda, a sua tarefa nessa última etapa é converter o consumidor.
para que ele adquira seu produto ou serviço. Simples assim, ok? Mostrar para vocês o método ainda na prática, mostrar para vocês aqui como num post, muitas vezes a gente pode fazer isso. Não precisa ser uma jornada enorme, várias postagens, vários vídeos. Muitas vezes, numa única peça, você consegue resolver, como nesse exemplo da Ui do Logos, tá? Então, vocês vejam que eles estão chamando a atenção pela imagem, tá bem aqui no centro, porque nós somos muito atraídos pelo que é visual, a verdade é essa, né? Tanto na hora da alimentação, um prato bonito de comida, às vezes você nem tá com fome, mas aquilo instiga. Uma imagem chama muita atenção. E aqui, o valor da marca determina o preço do seu produto. Um boné liso preto, um boné com uma marca renomada. O valor aumenta. Muitas vezes, o fornecedor lá na China, ou enfim, um país lá da Ásia, né? Lá do Oriente, pode ser o fabricante do produto genérico e do produto específico. Mas o fato de ter a marca colocada ali, seja ela qual for, agrega muito valor no nosso produto ou serviço, e isso sobe o valor monetário dele, como está ali do um cifrãozinho para os 3, né? Depois disso vem o desejo e o interesse, que está colocado nesse post do Facebook lá em cima, entre o primeiro parágrafo que instiga nas pessoas, né? O valor do seu produto é diretamente proporcional ao valor da sua marca. Isso é uma afirmação. Quer vender mais caro? Então eu estou instigando a pessoa a fazer uma reflexão. Então eu estou criando o interesse da pessoa, né? Depois eu vou para o desejo. Com o WDL Club, por um preço fixo, você pode mudar quantas vezes quiser até chegar à imagem ideal. Opa, que interessante isso, gostei, eu estou precisando disso. Então você começa a criar o desejo. E a chamada para ação, no caso desse post lá, é o final, é o botão do obter oferta, né? Que leva para aquele link que é um bit.ly, que é o encurtador de links, que está lá, WL Club 02. Então, vocês vejam que em um único post do Facebook, o consumidor, a pessoa que está no tráfego da página, faz toda a sua jornada. E aí eu deixo para você aqui nesse tutorial um desafio, para que você fique afiadíssimo no método AIDA, como eu havia falado antes, como ele super está alinhado e congrega com o funil de vendas. As coisas realmente caminham juntas. Cria um conteúdo para cada etapa do funil de vendas. Então, realize um planejamento para cada etapa do funil, conteúdo que a sua empresa pode gerar e conquistar ainda mais clientes, e use o método AIDA. Então, vou dar um exemplo para vocês, assim, bem genérico, tá? Porque cada negócio tem um estilo. Quando eu estou na fase de visitação, as pessoas estão conhecendo ainda meu negócio, não sabem direito quem eu sou. Já ouviram falar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um conteúdo que chame atenção, que gere interesse, que comece a instigar o desejo e que a ação pode ser passar para quê? Para o segundo nível do funil? Para o nível de lead? Não significa que o método AIDA, a parte de atenção, de ser interessante, de criar desejo, de gerar uma ação, seja já para levar para o final do funil, para a boca de baixo do cliente. Eu posso usar o método AIDA como um roteiro para criar um texto, um vídeo, enfim, contextualizar na cabeça das pessoas, como eu falei antes. Qual é a ação? Eu quero transformar o visitante em lead. Posso usar o método AIDA? Posso. Então, você vai lá, realiza um planejamento para cada etapa do funil de vendas, para que você, usando essa metodologia, possa ter um roteiro mental muito claro da jornada que você tem que levar o seu consumidor para instigar interesse, ganhar a confiança desse consumidor, criar um relacionamento baseado nesta confiança, que é muito importante, para que então essa pessoa possa vir a se tornar o seu cliente. E a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de fazer esse exercício porque é muito importante, e use e abuse do método AIDA, porque ele só tem a agregar. Até a próxima!